sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do Blog Só Futebol Não. Nessa manhã de sábado, um horário anormal, também trazendo aí um calor anormal. Gente, 30 graus agora, quer dizer, já subimos 1 grau. E a sensação térmica também subiu 1 grau, 34 graus, não é brincadeira. Né? A gente está vivendo aí uma onda de calor e olhe que o Rio Grande do Norte está praticamente fora dessa onda de calor anormal que tem atingido o Brasil aí todo. São Paulo com temperaturas acima de 40 graus. O Rio a gente já escuta muito, mas as sensações térmicas ontem beirando os 60 graus. A gente está cozinhando. Os brasileiros estão sendo cozinhados, né? Pelo calor que vem se abatendo aí sobre nós. E a gente tem que ficar muito atento com a saúde, porque não tá fácil. Como eu disse, pronto, ontem eu fiquei assustada vendo hoje a Folha de São Paulo, né? E na manchete traz lá os bombeiros, né, alertando, estimando que mais de 1.000 pessoas desmaiaram no show de Taylor Swift ontem no Rio de Janeiro. Fora as pessoas que vomitaram pelo calor, era uma sensação, e olha que o show foi à noite, né? Era uma sensação térmica de 60 graus dentro lá do Engenhão, pro show de Taylor Swift. Imagine sair com a mistura da emoção do povo que é fã, porque quem é fã, que tem a oportunidade de ver um artista internacional, é um furacão que passa dentro do organismo, né? Um estresse absurdo que é posto no organismo ali. E além desse estresse do turbilhão de emoções, ainda tem o calor fora do comum. Então foram 1.000 pessoas desmaiando, fora as que chegaram a vomitar e tiveram outros atendimentos pelos bombeiros. E infelizmente tivemos a notícia de que uma dessas pessoas morreu, né? Uma jovem de 23 anos, né? Chegou a ser reanimada, ela teve uma parada cardiorrespiratória lá durante o show, foi reanimada lá no local do show, mas 40 minutos depois, já em atendimento no hospital, ela não resistiu e faleceu. Não é brincadeira, calor não é brincadeira. A gente vem numa onda desde 1970, os anos 1970, que vem se alertando sobre o aquecimento global. Aquecimento global não vai se manifestar só com aumento de temperatura, né? E é tão forte isso que algumas pessoas insistem em dizer que não tem aquecimento porque tem chuva demais, porque faz um frio extremo. Aquecimento é da temperatura média da Terra, né? Que quando se eleva tudo fica extremo. Então a gente tem cada vez mais observado, né? Vá voltando aí no tempo, 10 anos, depois 20 anos. As chuvas que costumavam cair no período de um mês, caem num dia ou dois, né? Os deslizamentos de terra cada vez mais frequentes. Frio que não chegava a tal temperatura muito extrema e às vezes um calor enorme no dia anterior para um frio enorme no dia seguinte. São Paulo mesmo está vivendo aí uma temperatura enorme e a previsão é que de hoje para amanhã isso caia a mais de 13 graus. Quer dizer, é tudo muito extremo e quando tem frio é muito rápido. Né? Se vai chover muito e muito rápido. Não vai ser mais aquele, vamos passar uma semana com chuva. Se passar uma semana com chuva, é com chuva de 1 mês ou 2 meses naquele período. Normalmente é um período de 1, 2 dias no máximo. E chove muito, né? São aquelas tempestades com raio, com tudo, com diabo a quatro. Então, até o termo aquecimento global tem sido modificado para mudança climática, porque tem gente que insiste em não entender o que é o aquecimento quando tem um evento desse em relação às chuvas ou ao frio extremo. Acha que isso é sinal de que não está acontecendo um aquecimento global. Infelizmente é uma ignorância científica, mas também é um apego que a gente tem às coisas para que elas não mudem, né? E não depende da vontade da gente, porque se dependesse nada ia mudar. Mas a gente provocou demais uma mudança nas condições ambientais e a natureza responde. Eu já disse aqui em vários podcasts, inclusive. Não pensem vocês que a natureza vai deixar de existir. Não, a natureza vai seguir. Quem vai deixar de existir é uma espécie ou outra e dessa vez a mais ameaçada é a humanidade. Mas quantas espécies já deixaram de existir e a natureza seguiu?
né? Não precisa ir longe aí para a gente ver espécies que foram extintas, pronto, os dinossauros mesmo, né? Tanto se fala, bem que não vou nem entrar nessa tese aqui, porque o pessoal da Terra plana tem uma ideia maravilhosa de como isso aconteceu. Mas a natureza ela vai seguindo, as espécies vão se adaptando e quem não se adapta cai fora, é o nosso caso aqui. Então, estamos mesmo vivendo uma onda de calor muito exacerbada. E há algumas dicas, né? Eu vi aqui uma reportagem que saiu no The New York Times, eu não pude ler quando saiu do The New York Times. No dia seguinte, ela caiu na Folha, né? A Folha de vez em quando faz tradução das reportagens do New York Times. E na Folha ela foi publicada em 15 de novembro, chamada Como Manter os Idosos Seguros em Meio ao Calor, foi escrita por Dana G. Smith. E ainda traz o subtítulo: se você tem mais de 65 anos, é importante levar a sério as altas temperaturas. Eu já digo diferente. Mais de 65 anos, o alerta tem que ser máximo, mas qualquer pessoa tem que estar em alerta máximo para o calor. Olha aí a situação de uma jovem de 23 anos ontem, no Rio de Janeiro, que morreu, não é? Então, tá muito quente. A gente tem vivido aqui no Brasil a mesma coisa. A gente via muito isso na Europa e nos Estados Unidos. São mais longe do Equador tem então uma gangorra maior de frio para depois calor. A gente que vive mais perto do Equador está mais acostumado com calor o tempo todo. Só que esse calor começou realmente a pegar aqui no Brasil e são várias cidades e estados com temperaturas atingindo mais de 40 graus. Em várias cidades, aqui mesmo no Rio Grande do Norte já acontece. Eu acho que eu já contei aqui em outro podcast que eu passei um calor infernal em São Paulo do Potengi num fim de semana desse aí, que fui pra lá, de 36 graus. Nem aquelas piscinas de vinil estão aguentando, estão descolando do calor. O calor tá fervendo a cola daquelas piscinas que são hiper mega resistentes. Não estão aguentando com o calor que tá rolando aqui no interior do Rio Grande do Norte. Né? Natal também não está longe não, como eu disse. Agora a gente já está com a sensação de 34 graus. Não chegamos ainda na temperatura máxima do dia. E a gente tem que ter mesmo cuidado. Pronto, no verão de 2022 na Europa, só para se ter uma ideia, mais de 90%, aliás, aproximadamente 90% das mortes relacionadas ao calor por lá foram pessoas de 65 anos ou mais. Se é 90%, os outros 10% são pessoas de menos de 65 anos. Então, você tem que ter um cuidado sempre, né? Que os especialistas lá falam que são 3 fatores que se combinam para aumentar o risco para os idosos, mas também acontece com outras idades, que são alterações biológicas naturais da idade, taxas mais elevadas de doenças crônicas relacionadas à idade. Mas aí aqui eu digo, tem muita gente que tem doença crônica, por exemplo, diabetes ou doença cardiovascular, e não tem ainda a idade elevada. E essas doenças interferem sim no mecanismo de defesa do corpo em relação ao calor. E o maior uso de medicamentos que também podem alterar a reação do corpo ao calor. Como eu disse, não são só os idosos que fazem uso desse tipo de medicamento, né? E o que é que acontece então quando a gente tem uma temperatura alta, né? O corpo ele tem um sistema de controle. E esse sistema de controle envolve 2 coisas. Uma, a transpiração. Você começa a transpirar para baixar a temperatura corporal, né? Você pode ver que quando alguém está num calor grande, o corpo em geral está frio, né? Você pega assim, sente o corpo gelado. E o aumento do fluxo sanguíneo para a pele, né? Aí justamente nos idosos esses processos estão mais comprometidos, né? Eles suam menos e têm uma má circulação em relação aos adultos mais jovens. Mas de novo eu faço a ressalva de que isso pode acontecer com qualquer um, tanto que crianças morrem também. E de novo, ontem a gente teve uma jovem de 23 anos sofrendo com isso. Esses mecanismos ajudam a fazer com que a temperatura central do corpo caia, só que se esses mecanismos estão atrapalhados, essa temperatura central sobe cada vez mais rapidamente, e é essa subida aí da temperatura central que é a principal causa de lesões e mortes relacionadas ao calor.
Aí não fique achando que é só 65 anos ou mais, não. Tem um professor aqui de fisiologia na reportagem que diz que isso é um declínio lento, é da vida toda, mas que você começa a perceber diferença do antes para o depois a partir dos 40 anos, sem dúvida, nas palavras dele lá. Então, a gente tem que ter cuidado, não importa a idade, com um calor desse que é muito grande. Ainda tem a questão de que quando as pessoas envelhecem, elas tendem a parar de sentir tanta sede e começam então a beber menos água. Ainda tem a questão de quem prefere matar a sede com álcool, né, com cerveja. Isso é pedir para passar mal na temperatura atual, porque o álcool também desidrata, né, muito prejudicial aí para o controle de temperatura. Aí em relação à idade ainda tem aquela questão do declínio cognitivo, da demência, que às vezes a pessoa não percebe a mudança de temperatura, acha que não está quente, ou deveria, quando está num local quente, se movimentar para um local mais refrescado, né? E não consegue fazer isso pelo próprio declínio cognitivo. Então a gente tem que ficar de olho. Mas todo mundo tem problema em relação ao calor, não são só os idosos. E como a gente às vezes pensa em calor extremo a partir de 38 graus, mas é preciso pensar na sensação térmica, como eu disse, que faz com que o calor seja grande já desde cedo. Como eu disse aqui, a gente está com 30, mais sensação de 34. Mas a partir de 26 para idoso, por exemplo, já é perigoso. Então, começou aí um calor grande, você já tem que evitar as atividades físicas ao ar livre, né? Só podem ser feitas de manhã muito cedo ou à noite na temperatura mais fria. Se amanhã cedo já está quente, você já não vai. Porque senão passa mal mesmo, não importa se é idoso, se não é, né? Fica tudo comprometido com esse calor alterado demais, né? E quais são os sintomas de quando você já está, que você deve perceber, né? Além de suar, obviamente. Às vezes dá um coração acelerado, tontura, vertigem, dor de cabeça, bastante comum, eu que o diga, né? E até mesmo a letargia, a pessoa começa a falar mais lento, a se mover mais lento. É preciso prestar atenção nesses sinais em idosos, crianças e em você mesmo. Se não há ar-condicionado em casa, que acho que é a realidade da grande maioria das pessoas, e é até bom, porque ar-condicionado faz mal ao meio ambiente, aí termina prejudicando também e o calor aumenta em geral. Resolve com a pessoa e piora para a humanidade. Eles dão dicas lá na reportagem para você esfregar um cubo de gelo na pele, borrifar água fria, né? Encharcar a camisa, né? Se o calor está muito grande, bota a camisa molhada mesmo por cima, né? Não vai ter perigo de vento de esculhambar o pulmão, porque está muito quente. Ou o mais indicado, eu diria, de todos, que é tomar um banho frio, porque você gela o órgão mais importante, que é o cérebro. Você passa mal porque é o cérebro que está sentindo que está sendo cozido ali. É o caso de febre, que quando dá 40 graus, você tem convulsão e apaga, né? Porque o cérebro está sendo cozido por dentro. Você não percebe, mas está acontecendo. Então, se a temperatura externa está fazendo você estar com 40 graus, não tem o que você faça. É como se você estivesse com a febre do lado de fora e esquentando também por dentro. Então, o cérebro não vai aguentar. É preciso tomar esses cuidados, então. E, de novo, eu digo, preste atenção nos idosos, mas preste atenção em você também. Troca esse horário de atividade, mantém hidratação, que é importante, né? Toma aí banho frio para segurar, porque a gente não está ainda no verão, ainda falta mais de um mês para chegar o verão. Quer dizer, entre dezembro e janeiro a coisa vai piorar muito e a gente não quer viver de novo essas notícias aí, como a de ontem, de que uma pessoa jovem morreu. Aliás, uma pessoa, não importa se é jovem. Eu digo jovem só para ressaltar que o problema não é só de idoso. Que uma pessoa jovem morreu porque a sensação estava beirando os 60 graus, né? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse podcast com esse alerta. Espero voltar na próxima semana. Não sei o horário, tá aí meio doido, né? Até lá.